E aí, pessoal, seguinte, ó, mais um personagem aí. Esse personagem eu creio que vai ser muito rápido, mas vamos lá. Esse homem ele é um homem que ele tinha uma profissão muito notável mesmo. Ele era um grande médico, grande quando eu falo grande mesmo. Ele tinha habilidades muito boas, por quê? Porque a mãe dele era cristã e ele aprendeu desde pequeno o amor de Cristo. Então ele tratava os pacientes dele com muito amor. Ele tratava os pacientes dele com muita compaixão. E ele era um escritor notável, muito notável. Ele escrevia muito bem, ele tinha uma didática muito boa, ele falava muito bem. E este homem, ele era muito interessante, que ele não ardia por uma vontade enorme de ser o cara. Ele não queria ser o reconhecido, fazer com que o nome dele fosse grande. Ele tinha uma humildade gigantesca. E isso fez com que ele fosse usado no serviço dele. Ele um pouco diferente do que a gente costuma entender como assim, um grande homem de Deus, um homem que pregou na igreja, um homem que pregava, fazia missões, ou então talvez quem tem a mente mais aberta, aquele que batalha em oração, que é um ministério mais no anonimato, mas jamais você vai pensar aquela pessoa que trabalha normal e é usada no serviço dele com excelência. Era esse homem. Ele era usado com excelência. Ele, quando tinha as famílias carentes, as pessoas carentes, os pobres, as viúvas, ele ia visitar como médico, tratava totalmente gratuito ali as pessoas. Ele era um grande homem de Deus, ele tinha um amor de Cristo, o amor com que Deus falou para nós amarmos o nosso próximo, ele fazia isso. E ele era um escritor notável. E quando ele via histórias motivadoras, ele escrevia. Então, além dele ser um grande médico usado no seu serviço, ele escreveu alguns livros de pessoas que tinham histórias inspiradoras, histórias para compartilhar com os cristãos. E ele também escrevia cartas sobre Jesus. Ele escreveu alguns livros também, então além de ser um grande médico, ele era um grande escritor também. E ele terminou a vida inteira dele, exercendo a profissão dele, falando de Jesus para quase todos os pacientes que entravam no consultório dele. Alguns pacientes que já estavam em fase terminal, era interessante porque no serviço ele era conhecido como o médico dos pacientes terminais. Por quê? Porque a maioria dos pacientes terminais que acabava caindo na mão dele, ou que ele ficava sabendo e ele ia lá, eram curados milagrosamente. O médico do milagre, e ele tinha vários apelidos ali no local de serviço dele, no local de trabalho. Deus usava muito ele, não só em cura, como também na inteligência dele. E ele, como escritor, escreveu muito. E eu falei, esse ia ser bem rápido, mas o que eu quero falar aqui para vocês é: quantos de vocês acham que o seu ministério só é dentro da igreja? Às vezes não entende que aonde você está você pode prosperar, independente do que você estiver fazendo. E mais uma vez, esse ministério que está sendo esquecido, que é o ministério de cartas. As pessoas acham também que um grande ministério é só fazendo livros, e não é bem assim. Experimenta fazer uma carta para uma pessoa que você sentiu. Ora para Deus, fala: Senhor, fala uma palavra para essa pessoa, e começa a escrever uma carta em cima dessa palavra com que Deus te deu para essa pessoa, entrega para ela. Você vai ver como você vai mudar a vida de muitas pessoas através de cartas. E, mais uma vez, eu acredito fielmente que esse homem, se estivesse nos dias de hoje, ele não teria mudado de profissão. Ele continuaria sendo médico, continuaria sendo escritor, só que continuaria sendo excelente, como ele foi nos tempos de Paulo, dos apóstolos ali. Então, fiquem com Deus, abraço e é nóis.
Ah, esqueci de falar, esse homem é Lucas. Esse homem é Lucas, pessoal, o escritor do Evangelho, o escritor do livro de Atos, tá bom? O escritor do Evangelho de Lucas. Então é isso, pessoal, esse é o Lucas, o médico, tá bom? Então, é isso. Compartilha aí.